No vídeo de hoje eu vou falar sobre as crianças da Umbanda, a beijada ou simplesmente beijada, que muitas pessoas erradamente chamam de erê, tá? Já está na hora das pessoas começarem a falar certinho, né? Erê são as crianças do candomblé, são as crianças de nação de candomblé. Da Umbanda nós temos a beijada ou ibeijada, tá? Bom, as crianças da Umbanda. Ibeijada é comemorada no dia 27 de setembro. Iori, como é chamada a falange das crianças, quando incorporadas, conseguem dominar e chamar a atenção de todos que estão presentes em um terreiro, por ser uma falange de espíritos puros e que mantém a forma infantil, porque é uma linha de evolução dentro da Umbanda. É uma linha sagrada, que no meio de tantas brincadeiras realizam trabalhos que jamais serão esquecidos, e os trabalhos que às vezes são assuntos sérios não passam de meras brincadeiras. As crianças da Umbanda recebem nomes que fazem referência à ancestralidade, como Mariazinha, Pedrinho, Joãozinho, entre outros. Na verdade, os seus dias vão do dia 27 de setembro, quando se comemora Cosme e Damião, até o dia 25 de outubro, quando é comemorado Crispim Crispiniano, que são as crianças que também podem trabalhar em outras falanges, como nas falanges dos erês, no candomblé, e até mesmo nas falanges de Exu. Já as crianças do candomblé, que são os erês, são diferentes por incorporarem em transe e que traz o recado que um orixá mandou. Também quanto aos nomes, são completamente diferentes. Aqui são chamados pela energia de sua natureza, como por exemplo, chuva de prata, estrelinha, lua de mel, pombinho branco e outros. Enquanto na Umbanda são entidades, no candomblé são energias da natureza. Mas existem os candomblés que realizam os toques para as beijadas também. Beijada, como também é tratada a criança da Umbanda, está presente em todos os tipos de brincadeiras infantis, por ser a divindade da brincadeira e da alegria. Sua regência está ligada à infância, à ingenuidade e à inocência. Sua determinação é tomar conta do bebê até a adolescência, independente de qual orixá a criança seja. E beijada é tudo de bom, de belo e de puro que existe. Está presente quando uma criança nos mostra o seu sorriso, sua alegria, sua felicidade, o seu primeiro engatinhar, o seu jeitinho de falar, os seus olhos brilhantes e também no seu primeiro choro e em todos os choros que a criança der. Na natureza se faz presente no canto dos pássaros, na evolução das aves durante o voo, na beleza e nos perfumes das flores. Todos nós temos beijada dentro de nós, todos nós temos a criança dentro de nós, que se faz presente quando recordamos das boas coisas da nossa infância. Embora com muito pouco conhecimento da maioria dos zeladores e médiuns, na Umbanda a falange de beijada se divide da seguinte forma. Tupanzinho, também conhecido como Idolu, são entidades que vibram na falange de Oxóssi, onde se encontra o famoso caboclinho da mata, protegem os lenhadores e os animais. A falange de Doum, são entidades que viveram no cativeiro e eram filhos de índios com negros. Cruzam na linha das almas, protegem os profissionais de saúde e possuem o dom da cura. Alabá, trazem a luz e a força de Ogum e de Iemanjá, protegem todos os que usam fardas. Dançu são entidades que se espalham em dias de tempestades para proteger as pessoas dos perigos da natureza. Fazem irradiação com Xangô e trabalham com os astros. Sansu são entidades que se apresentam em forma de meninas e distribuem ternuras e carinhos. Irradiam a força das Iabás, fazendo trabalhos de amor, o amor puro e verdadeiro, e não trabalhos de amarração, tá? Damião, cuida, a falange de Damião, tá? Não é o Damião de Cosme e Damião, mas a falange de Damião
Cuidam de crianças e de espíritos que acabaram de desencarnar. Possuem o dom da cura. A falange de Cosme quase não incorporam e trabalham com Oxalá e usam os fluidos delicados extraídos da natureza. Todos são espíritos evoluídos que escolheram a forma infantil para trabalharem. É importante se saber que entre eles encontram-se muitos mestres astrais, possuidores de muita luz e conhecimentos, que estão aí para ajudar a humanidade e também observarem como está indo o seu desenvolvimento espiritual. Quando uma dessas crianças lhe molhar a cabeça com um pouco de guaraná ou sujar com um pedaço de doce, aceite esse gesto como algo divino. Com certeza elas sabem por que estão fazendo isto, tal que é muito diferente desses marmoteiros que estão por aí travestidos de criança e pegam a garrafa de guaraná e derramam em cima das pessoas, pegam um pedaço de bolo e ficam jogando na cara das pessoas, nas roupas das pessoas. Tá? Isso é falta de doutrinação, isso é falta de uma boa mediunidade, isso é falta de chefia espiritual dentro do terreiro. Não façam o que uma vez eu ouvi um zelador dizer, até muito conhecido, que se uma criança lhe derramasse guaraná, que ele enfiaria a mão na entidade. Tá? Coitado dessa pessoa que disse isso. É uma pena que este zelador tenha mostrado tão pouco conhecimento e além de muita grosseria. Mas as crianças e os mestres estão aí justamente para tentarem melhorar este tipo de alma. O que eu falei, tá? Existe uma diferença entre uma criança pegar um pouco de guaraná e passar na cabeça e passar no corpo da pessoa, de uma pegar uma garrafa, um copo e derramar na cabeça da pessoa. É muito diferente. Beijada é o orixá que representa tudo o que é duplo. Por exemplo, o reflexo no espelho e irmãos gêmeos. Protegem as mulheres grávidas, principalmente quando a gravidez é de gêmeos. Costumo dizer que criança é pior do que Exu, tá? É muito pior do que Exu mesmo, pois consegue desmanchar qualquer trabalho de magia. Mas para desmanchar um trabalho feito por uma criança, só ela mesma. Queira dever a Exu, faça promessa a Exu e não deva, aí não pague, e deva a Exu, mas faça o possível para não dever a uma criança, tá? Que criança cobra. E lembra que no outro vídeo eu falei que entidade bate, criança bate, tá? Não queira nunca dever uma criança. Conta a história que Cosme e Damião eram irmãos gêmeos e orientais, que viveram em Egeia, na Sicília, onde hoje está a Turquia. Eram médicos e tratavam de adultos, crianças e de animais sem cobrarem pelos serviços. As curas de enfermidade eram constantes. Diz a tradição popular que um dia Damião aceitou uma pequena oferta de uma mulher chamada Paládia, a quem havia curado de uma doença e que, por isso, Cosme o recriminou e disse que, quando morresse, não queria ser enterrado ao seu lado. No dia 27 de setembro do ano de 287, durante a perseguição aos cristãos pelo imperador Diocleciano, esta perseguição durou de 284 a 305 depois de Cristo, e muitos cristãos foram mortos neste período, tá? Que mais tarde se tornaram santos, como por exemplo Santa Joana d'Arc, São Sebastião e outros. Os irmãos foram mortos. Seus restos mortais foram recolhidos pelos cristãos para serem sepultados, e nesse momento um camelo começou a falar com voz humana, dizendo que fossem enterrados juntos, pois a oferta que Damião havia aceitado foi apenas para não humilhar a mulher. Os restos mortais foram levados para Roma durante o pontificado de João Félix e sepultados na igreja que tem os seus nomes. O seu culto se divulgou por quase toda a Europa, principalmente na Itália, França, Espanha e Portugal, onde existem várias igrejas com os seus nomes. São considerados protetores dos cirurgiões. No Brasil, estão dedicados a defender da fome, das doenças sexuais e dos partos complicados. No sincretismo religioso, os Nagô os identificaram com os orixás gêmeos sudaneses, Ibeji.
As cores de Beijada são o azul para os meninos e o rosa para as meninas. O dia da semana é o domingo e o seu habitat é toda a natureza. O fenômeno que regem é o desabrochar de todas as flores. Regem também o reflexo no espelho e os casais quando estão de mãos dadas, sendo a regência mais importante a gravidez de Gêmeos. Os astros regentes são as 3 Marias. As notas musicais são todas as 7 notas. As frutas dedicadas às crianças são todas elas, menos as frutas que pertencem a Exu, mas estas podem ser oferecidas aos Exu mirins. Isso nós vamos ver no vídeo dedicado a Exu. O elemento da natureza que Beijada se faz mais presente é a terra. Os seus animais são todos os pássaros filhotes. Como comida votiva, você pode oferecer para a Beijada o caruru, o munguzá, qualquer tipo de bolo, todos os tipos de doces claros. Os escuros devem ser oferecidos a Exu Mirim. Sua saudação é Oni e Beijada, que quer dizer é 2. As ervas de Beijada são todas as folhas de maracujá, todas as margaridas, todos os lírios e flores de jardim. É importante que todos saibam que existem as falanges que também têm sua representação infantil. São muito poucos divulgadas, talvez por falta de informação obtidas com as próprias entidades, ou mesmo porque essas incorporações sejam difíceis de se perceber. Mas temos os Exus mirins, os ciganinhos, os caboclinhos, caboclinhas, as crianças de Oxum, as crianças de Iemanjá, as crianças de Inhansã e assim todas as crianças de todas as entidades, inclusive as entidades também mirins dos malandros e malandras. Quem sabe se com mais evolução espiritual e desenvolvimento, esses espíritos não serão mais percebidos. Quem sabe se não é apenas uma questão de se indagar aos espíritos em que linha eles trabalham, a qual falange pertence ou a qual atuação de sua linha de trabalho. Os zeladores bem que poderiam dar mais atenção para as outras falanges, que também são trabalhadoras e não somente para Exus, preto velhos, caboclos, como fazem. Bom, gente, é isso aí. Aqui a falange de criança que eu queria falar, tá? Que eu tinha para falar. Se você gostou, dá uma curtida nesse vídeo, se inscreva no canal, tá? Aciona o sininho, que é para não perder nada, para ser avisado quando eu postar um novo vídeo, tá? E no próximo vídeo da sequência da série Orixás vai ser Pretos Velhos.